Olá, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como a percepção dos autistas para as coisas é diferente dos neurotípicos. Para quem ainda não percebeu ou não entendeu dos meus outros vídeos, essa é uma das grandes diferenças, uma das coisas que mais diferencia um autista de um neurotípico é exatamente essa percepção diferente das coisas, como os autistas processam a informação. Essa é uma das grandes diferenças entre autista e neurotípico. E no vídeo de hoje eu quero falar como isso pode atrapalhar na hora de demonstrar o lado emocional. Às vezes eu tenho muita dificuldade em lembrar de expressar no meu rosto o emocional que eu estou sentindo naquele momento. Às vezes eu estou concentrado, eu estou fazendo alguma coisa, lendo ou fazendo alguma coisa que eu estou focado ali de uma certa forma e esqueço completamente da minha expressão facial. E daí eu fico ali parado na minha e de repente alguém vem e me pergunta: tá tudo bem? Você está bem? Você está bravo? Você está chateado? E daí eu fico surpreso. Naquele momento eu fico surpreso com essa pergunta. Como assim eu tô bravo? Não, não tô bravo, eu tô normal, tô feliz, tô normal. E daí naquele momento me dá o estalo de eu esqueci de fazer a expressão facial, eu esqueci de deixar o meu rosto feliz. Apesar de eu estar sentindo a felicidade dentro de mim e estar me sentindo normal, eu esqueci de deixar o meu rosto feliz, deixar a expressão do meu rosto para que as outras pessoas percebessem que está tudo bem comigo. E isso é muito normal acontecer. Acontecia mais quando eu era criança, de estar sempre mais fechado, e todo mundo sempre falava o quanto eu tinha uma cara de bravo. Hoje em dia acontece um pouco menos, mas ainda acontece às vezes isso, de não saberem se eu estou feliz ou se eu estou bravo, porque a minha expressão facial às vezes eu esqueço, assim, para mim o meu natural é não demonstrar nada, o meu natural é ficar com o rosto sem uma expressão mais tranquila, vamos pôr assim, mais feliz ou uma coisa assim. E então essa é a forma que eu processo as coisas. Eu estou, na minha mente, ela está funcionando, eu estou concentrado em alguma coisa, então eu fico muito, vamos dizer, sem emoção, apático na demonstração de emoção no meu rosto. E isso pode levar as pessoas a entenderem que eu estou infeliz ou bravo, alguma coisa assim. Porém, esse não é nenhum o problema maior. O problema maior com essa dificuldade do autista sobre demonstrar o emocional é demonstrar o emocional errado ou na hora errada. Como assim, Thiago? Como você quer dizer assim que o autista demonstra o emocional errado na hora errada? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes uma pessoa pode estar contando para outra uma história mais triste de uma pessoa que foi atropelada e morreu, uma coisa triste desse tipo. E um autista, uma criança autista ouvindo essa história, ele pode acabar sorrindo, ele pode se mostrar feliz naquele momento. Os neurotípicos ali da conversa vão achar estranho isso. Nossa, a gente está contando uma história triste e a pessoa está rindo, está feliz. Não é uma expressão condizente para aquele momento, para aquela história que está sendo contada. Então o que eu quero explicar é por que isso pode acontecer. Isso pode acontecer porque o autista, ele sempre, como eu já expliquei nos outros vídeos, ele trabalha sempre com uma coisa muito da lógica. Tudo tem uma lógica, certo? Então, quando uma pessoa está contando que uma outra pessoa foi atropelada, o pensamento lógico do autista naquele momento primeiro, quem é que fica dando bobeira na rua? O pensamento dele essa pessoa, provavelmente ela vacilou, ela ficou andando no meio da rua e não deveria ter andado no meio da rua, deveria ter prestado mais atenção. Isso leva a um pensamento para o autista de uma coisa foi uma coisa boba, vamos colocar assim. Aquela pessoa que foi atropelada, ela agiu de uma forma boba, morreu de uma forma boba. E além disso, o pensamento lógico do autista para aquele momento bom, isso não aconteceu comigo, nem com alguém que eu conheço, nem alguém que eu goste, que eu ame. Então tá tudo bem, eu me sinto feliz com essa situação. E isso leva a pessoa à expressão do riso, do sorriso. E pelos neurotípicos aquilo não vai ser interpretado de uma forma correta, não vai ser interpretado de uma forma boa.
O neurotípico vai entender que aquilo não é a melhor expressão para aquele momento, é uma expressão errada, ruim, porque o neurotípico está acostumado a uma coisa chamada máscara social. O neurotípico age muito com as máscaras sociais. Para cada determinado momento, para cada situação específica, você tem que ter um comportamento esperado para aquele momento. Então, se você vai estar num enterro, se você vai estar contando uma história triste, se você vai estar contando uma história difícil, uma situação difícil, os neurotípicos, quando ouvem aquela situação, ou quando estão passando por aquele momento, ele sabe que ele tem que ter uma reação específica para aquele momento. O autista não pensa, não processa as informações dessa forma. O autista processa, como eu disse, de uma forma lógica. Bom, aquilo não aconteceu comigo, a pessoa que sofreu esse problema, ela vacilou, ela errou, e então para mim tá tudo bem, tô suave e para mim tô feliz, e daí eu vou sorrir. Essa é a forma lógica que o autista processa. Então, como dica do vídeo de hoje, eu gostaria de falar para os pais de autistas que quando seu filho se expressar de uma forma não condizente com a forma que deveria ser feita naquele momento, primeiro, entenda, converse com ele qual foi a lógica que levou ele a se expressar daquela maneira, e depois explique para ele que aquela maneira, a melhor forma de se expressar não é aquela, que ele deveria ter se expressado de uma outra forma. E tome cuidado com as frases também, quando você for dizer. No momento, por exemplo, que é de mais tristeza, num enterro ou numa história triste, como eu estava contando, não fale para o seu filho não ria, não ria agora, não ria. Porque aquilo que eu já expliquei nos outros vídeos, o autista ele é muito literal. Então, às vezes, quando você fala não rir, ele vai achar que você está falando para não rir nunca mais. E não é isso que você quer que aconteça. Então, tome o cuidado de falar, olha, nesse momento, essa não é a expressão mais adequada. A expressão mais adequada para esse momento é tal, tal, tal. Então, explicar para ele que aquele momento, aquela expressão não é a mais adequada e explicar qual seria a expressão mais adequada e o porquê e tudo mais, vai fazer com que ele adquira mais bancos de dados e assim o autista consegue expressar da melhor forma nas próximas vezes. E é isso o vídeo de hoje. Eu agradeço muito o pessoal que tem participado, me mandado dúvidas, perguntas, sugestões de vídeo. Continue me mandando por mensagem ou nos comentários aqui dos vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou que vocês quiserem saber alguma coisa, pode me mandar e continue compartilhando com os amigos, com a família, com todos aqueles que você acredita que podem precisar dessas informações. E a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá!